Assi, sou sacerdotisa do Amapagão e eu tô aqui para contar um pouco de mim, para que vocês me conheçam e para contar também um pouco da história do Amapagão, para vocês conhecerem mais um pouco sobre a gente, o que a gente faz, sobre as nossas práticas, as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas liturgias, enfim, para vocês conhecerem um pouco mais sobre quem é o Amapagão, quem é o grupo, quem são as pessoas e qual é o nosso objeto de estudo. Bom, como eu já falei, eu sou a Aisling, ou Aisling, como muita gente me chama. Eu estudo magia desde 2000, mas eu vim conhecer a Wicca mesmo em 2001. De lá pra cá eu fui estudando, fui aprendendo muita coisa, fui conhecendo muita gente. E por não ter tanto essa facilidade de buscar material, né? Naquela época a internet não era tão acessível e a gente quase não tinha, hoje ainda também ainda é pouco, mas já está melhor, mas a gente quase não tinha muito material também em livros aqui, né, para procurar e pesquisar. Então eu fui ali vendo o que dava para fazer, fui conhecendo pessoas de fora. A primeira pessoa que eu tive contato para estudar magia foi a Selena Fox. E assim, fui me virando do jeito que dava, de forma solitária. Mas com o passar do tempo, eu comecei a sentir muita falta de compartilhar isso, de ter um grupo com quem eu pudesse celebrar a magia junto, como pudesse fazer os rituais, os sabás, os esbás, tudo ali. E eu comecei a sentir muita falta disso. Apesar também de que eu não tinha muita aceitação na questão da família também, então tinha que ser algo meio que escondido ali. Mas fui levando, né? Porque foi o único caminho que me tocou, foi o único caminho que realmente me chamou e eu disse, é ali que eu pertenço, é ali que eu quero estar. E eu não me afastei, eu não desisti, eu continuei estudando, continuei praticando, me esforçando, me dedicando àquilo. Olá, eu sou o Gilval, eu faço parte do Amapagão desde o início praticamente, que eu conheci a Samara nas aulas de inglês, foi aulas de inglês. Aí, como eu era o único wicano, fora ela que ela conhecia aqui no Amapá, ela acabou me convidando e eu já conheci algumas pessoas. Aí ela me convidou, a gente anunciou os eventos públicos e assim nasceu o Amapagão, que na época se chamava Amapapagão. E tô lá desde então, lá, aqui, em todo canto. Eu comecei a estudar as coisas da espiritualidade como um todo, desde muito novo, ainda criança, vivia lendo livros de astrologia, de tarô. Todas as ciências ocultas sempre foi coisas que sempre me chamou muita atenção, até porque eu era uma pessoa que eu percebia outras realidades fora do comum. Eu era o que chamam de audiente, que eu escutava coisas que não faziam parte desse plano físico. Então, desde criança eu sempre escutei muito. Eu nunca fui de ver muitas coisas quando criança, só mais escutava mesmo. Então, nunca tive a oportunidade de não acreditar nessas coisas. Então, a partir daí eu sempre fui buscando muito conhecimento, né, nas espiritualidades de vários temas, vários assuntos. E a partir daí eu comecei no caminho da Wicca propriamente dito em 2003. E a partir daí foi o caminho que eu estou até hoje e que me completa. E a partir do momento que eu encontrei a Aisling, a Samara, a gente está caminhando junto nisso desde o início do Amapagão. E foi uma coisa assim que me completou muito, porque até então eu era uma pessoa de práticas solitárias
E a vivência e prática em grupo é uma coisa assim que dá um diferencial, uma abrangência, e através dela eu conheci pessoas do Brasil todo e fora do Brasil até. E com isso aumenta até as dinâmicas sociais, que eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito fechada, de poucos amigos. E afetou minha vida muito nesse sentido também, de ser uma pessoa mais sociável, mais sociável mesmo, que eu era bicho do mato. Oi pessoal, eu me chamo Galdax Socar, sou iniciado do Grupo Mapagão, estou no grupo desde 2013 e desde 98 estudo e pratico sobre magia, sobre ocultismo, sobre vertentes de paganismo como manifestação cultural e manifestação religiosa, como uma religião de minoria, como uma religião que acaba atraindo e agregando as minorias sociais, as pessoas à margem da sociedade. Eu acabei encontrando dentro da religião da deusa e dentro do grupo um ponto de apoio, um grupo no qual acolhe a diversidade, as pessoas irrestritamente, e faz com que eu me sinta confortável dentro do grupo, me sinta uma pessoa completa, realizada, e acaba trazendo um pouco da minha experiência sacerdotal e de vida para as outras pessoas que nos procuram. Em 2012, eu decidi criar uma página na internet, um blog, chamado Amapá Pagão. Antes era assim, e era um blog destinado a falar sobre paganismo, né, sobre o paganismo em geral, no Brasil, no mundo, e em específico no Amapá. Fui falando, o blog foi crescendo, foi tendo uma aceitação legal das pessoas, tanto de fora quanto local. E aí veio a ideia de criar uma página no Facebook. Criei a página no Face e meio que assim foi um boom, né? Então as pessoas conheceram, as pessoas gostaram e mandaram perguntas e foram questionando, e foi tendo assim um retorno, um feedback muito legal das pessoas que começaram a acompanhar a página no Face. Depois eu comecei, né, a criar coragem de repente criar um evento, um encontro, um bate-papo, alguma coisa físico, né, pessoalmente. E aí, quando foi em 2013, 7 de abril de 2013, teve o primeiro encontro do Amapá Pagão, que era o primeiro EAP que a gente chamava, Encontro do Amapá Pagão. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, porque a gente criou o evento no Facebook, convidando as pessoas para baterem um papo atrás da Fortaleza de São José sobre magia, sobre paganismo. E muita gente confirmou dizendo que ia, tipo, muita gente mesmo. Eu disse, caramba, né, o primeiro encontro. E aí, chegando a hora, deu 6 pessoas no encontro. Então, assim, foi bacana, foi divertido. Eu acho que a gente deveria estar lá, estava naquela hora, naquele momento. E a gente conversou sobre muita coisa, trocamos muita ideia. E aí, depois desse dia, o Amapagão só cresceu. Tivemos muitos outros encontros, muitos outros EAPs. Durante todo o período que o Mapagão teve mais assim, uma participação pública, muitas ações sociais surgiram, como, por exemplo, a Corrente do Bem, onde a gente, uma vez por mês, faz uma corrente do bem mesmo, de oração, de envio de energia positiva para pessoas que estão precisando de cura, independente da sua forma, seja cura emocional, cura espiritual, cura física. A gente também desenvolveu, né, durante esse período, a limpeza áurica, onde a gente ia pelo menos 2 vezes ao ano em um local público da cidade, e a gente fazia o realinhamento energético das pessoas, né? A limpeza do campo áurico,
para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida. E muitas outras coisas, a gente foi como a mandala do ano, por exemplo, uma vez por ano a gente também ia para um canto, uma praça, por exemplo, da cidade, as pessoas chegavam e a gente tirava um resumo do que seria o ano novo dela, né? O que cada mês estava trazendo para ela, para sua família, para as pessoas mais próximas. E sempre foi muito bacana o retorno, sempre muito gratificante. Depois disso, por conta de rotina, né, de mudanças na família, a família cresceu e tal, a gente foi diminuindo os encontros públicos e a gente foi tendo mais uma presença online. E aí, com o advento da pandemia, né, a gente deu uma parada mesmo assumida, mas o Amapagão continuou com os encontros de forma online. O Amapagão ainda continua hoje com os encontros presenciais, mas é algo mais privado para membros, mas a gente também ainda tem alguns eventos públicos que são divulgados sempre nas nossas redes sociais. A finalidade do Amapagão é fazer esse resgate ancestral, né? Trazer pra gente, assim, de novo, né? Honrar as pessoas, honrar a memória daqueles que estiveram aqui antes da gente. E nessas práticas de bruxaria, um dos focos do Amapagão é justamente a busca pela ancestralidade, que é uma coisa que a gente vem notado muito em voga no mundo inteiro, que praticantes de neopaganismo de todo mundo têm muito as práticas e os olhos voltados para esses resgates, esses caminhos xamânicos de busca da terra, das práticas da terra, da ligação com a terra, com a natureza, com os ciclos lunares, ciclos climáticos, cultos a deuses da agricultura e tudo. A exemplo tem o quemetismo, que é um resgate da religião egípcia, que é Kemet. Também tem o helenismo, que é a religiosidade dos povos gregos, que está muito em voga, é um caminho muito forte na Grécia, na Europa. A exemplo dos povos escandinavos, que é originário dos povos vikings, tem as religiões de reconstrucionismo também, de Asatru. E é uma coisa no mundo inteiro que é muito em voga. No Brasil é muito forte também esses caminhos xamânicos através das religiões de matriz africana, mas não apenas elas como as religiosidades neopagãs de origem europeia, como o caso da Wicca. É uma coisa assim que está muito em voga, muito abrangente, pode-se notar também através do surgimento de vários caminhos, páginas de redes sociais voltado para um público de chamar as lojas esotéricas, que está na moda, e é uma moda de resgate, é um chamado espiritual, que a espiritualidade, se a gente for ver essa egrégora espiritual, que primeiras coisas acontecem espiritualmente para depois refletir na matéria, que seria mais densa, é um chamado que os povos do mundo todo estão escutando e vem seguindo. E não poderia ser diferente aqui, que a gente vai trazer esse resgate não só dessas nossas origens, que como povo brasileiro, que nós temos muitas origens dos povos africanos, dos povos europeus, dos povos nativos da América, das Américas como um todo, porque tem diferença dos povos andinos, dos povos amazônicos, e tudo isso a gente traz como resgate, estuda e faz parte da nossa prática de culto à ancestralidade e dessa prática de resgate, de procurar, pesquisar, praticar, entrar em contato em meditações, em ritos mesmo. E tudo isso faz
uma diferença gigante na nossa dinâmica social com outras pessoas e no processo de entender a nossa própria origem, como a gente veio parar aqui, as coisas que influenciam a nossa cultura como é hoje. E puxando para uma realidade mais amapaense, também tem a questão da pesquisa e entrar em contato com a dinâmica espiritual dos povos que a gente conhece daqui através das artes. Não apenas deles, mas também dos povos de Maracá, Cunani, que a gente tenta buscar esse resgate, esse contato para pesquisar e valorizar essa nossa ancestralidade, essa coisa assim da terra, muito daqui, e também dos povos que fundaram as cidades, por exemplo, os que formou o estado como ele é hoje, com toda a influência nativa daqui, dos povos Maracá, até mesmo a influência da cultura dos povos indígenas que hoje habitam aqui. Também a gente procura conhecer a cultura, pesquisar tudo que a gente encontra a respeito. E dos povos dos povos europeus que veio para cá, africanos também, tudo a gente tenta buscar esse resgate. Nessas pesquisas que é interessante falar, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe é da influência dos povos atlantes à cidade de Macapá. Por exemplo, historicamente, uma das populações que veio para Macapá na formação da cidade foi a população de Açores, no período das Cruzadas, em que as ilhas de Açores, na África, localmente ela é conhecida, na lenda local dela, ela é conhecida como ser as montanhas mais altas da cidade de Atlântida. Então a população de Açores é tida culturalmente, através das lendas e mitos, que são os herdeiros consanguíneos diretos da população de Atlântida. E essa população veio para Macapá, então tem essa ligação direta com essa ancestralidade também, além de toda a ancestralidade que tem que ser valorizada, não pode ser deixada de lado dos povos daqui mesmo, Maracá, Cunani, que, querendo ou não, quando se estuda essas populações extintas de Atlântida e outros, elas têm influência direta nessas populações tradicionais da América, que, segundo as lendas, essas populações de Atlântida veio para as Américas e teve contato direto com essas populações americanas, da América do Norte, Central e do Sul também. E é muito interessante essa dinâmica que, quando a gente vai buscar as ligações, é um emaranhado, é uma teia muito grande que acaba conectando muita gente que a gente nem imagina. Essa dinâmica de mostrar que nós todos estamos ligados e somos uma grande família. Como manifestação cultural, o Amapagão tenta fazer um recorte histórico e pontual sobre a ancestralidade do povo e do grupo do Amapá, da nossa terra, dos povos que viveram aqui, que fazem parte da construção e do que é o Amapá como nós conhecemos hoje e de como nós não conhecemos e tentamos resgatar parte dessa cultura, seja ela através de estudos arqueológicos, seja de história oral, de uma conversa com antigos moradores, de uma busca mais histórica, mais antropológica, mas também buscando conhecer as pessoas mais antigas, que ainda estão aqui, que ainda buscam permanecer viva a história da nossa cidade e do nosso estado. E isso enriquece muito o desenvolver religioso, porque a religião wicana, ela trata primordialmente você resgatar a ancestralidade, você resgatar parte da história do local que você vive, você honrar
aonde você vive, a terra que você pisa, a forma como você lida com os aspectos da natureza do local. E a nossa cidade, o nosso estado, sendo rico em história, em mistérios, em uma proporção que é quase desconhecida pela sua grande maioria da população. O que é nos passado dentro das escolas, dentro da escola formal, ainda é muito pouco perto do que ainda tem-se a descobrir, principalmente no que tange o ponto arqueológico e antropológico, que hoje são fontes de estudos acadêmicos, e cada vez mais se descobre mais coisas sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Então a gente vem resgatando parte dessa identidade. Outro ponto importante e que traz uma curiosidade ou uma forma de entendimento único da nossa cidade é que nós moramos cortados pela linha do Equador. E para nossa religião, ela tem um simbolismo e um significado muito grande, porque como nós honramos a natureza e os ciclos da natureza, nós temos 8 grandes festivais durante o ano. Então a gente marca a passagem do tempo e das estações do ano, que são grandes festivais, são grandes pontos, marcos, aonde a gente vai colocando e vai honrando a natureza de forma mais específica. E pelo fato da linha do Equador cortar o Amapá, nós temos 2 equinócios em março e setembro, que são os equinócios da água, que comumente as pessoas conhecem aqui, e que para a gente representa Ostara e Mabel, que são 2 festivais, são 2 passagens do ano que são muito importantes para a nossa religião. Então eles não exatamente nesse período, que é onde o sol, o dia e a noite têm o mesmo período, onde há essa distinção exata da passagem do dia para a noite. Então marcando a passagem do tempo e as estações do ano. Então a gente sempre tenta celebrar indo no Marco Zero, vendo fisicamente esse fenômeno, onde outros povos e outros lugares e outros grupos no mundo, Europa, América do Norte e no Brasil, as pessoas fazem isso de forma simbólica. Aqui a gente consegue sentir isso de forma mais palpável, visível. A gente vai até ao Marco Zero, espera o momento exato onde o Sol se alinha a linha do Equador, onde faz essa passagem, onde o Sol passa a transmitir uma energia diferente para a gente. Então isso para a gente também é muito simbólico, é muito forte e tem um ponto primordial na nossa religião. É uma coisa única, nenhum outro lugar do mundo que a gente conheça existe um grupo que consegue celebrar desta forma, que consegue vivenciar isso, porque a linha do Equador não corta tantas cidades no mundo e a gente desconhece algum grupo que participa disso e pratica isso de forma efetiva como a gente faz aqui. Inclusive alguns grupos do Brasil sempre perguntam pra gente como que é essa energia de ver isso, de sentir. A gente às vezes tenta passar para as pessoas de fora, a gente grava vídeo, manda no momento exato, a gente tenta passar também um pouco disso. E com essa conexão com outros grupos, a gente acaba levando um pouco também da cultura e do que o povo mapaense vivencia, de como isso afeta diretamente a cidade, de como isso afeta diretamente o povo que aqui vive. E é engraçado a gente perceber que algumas pessoas, mesmo na nossa cidade, nunca foram até o Marco Zero vivenciar esse fenômeno, experimentar essa sensação, enquanto vem pessoas de outros países, de outras cidades, vivenciar essa experiência. Como comentado, para a nossa religião, isso é uma coisa muito forte, então é uma coisa única e a gente sempre tenta mostrar para as pessoas que isso não é apenas um fenômeno
físico, um fenômeno climático, que existe um simbolismo por trás. Percebam que isso é uma visão religiosa, só que ela vem carregada de um cunho cultural, de um cunho antropológico, de um cunho social, para dentro de um contexto onde a gente acaba utilizando ou acaba se apropriando para outros fins. Mas uma coisa não desmerece outra ou diminui, pelo contrário, ele agrega cada vez mais e agrega história, agrega força e cultura para tudo o que, de alguma forma, constrói a identidade do que é o Amapá, do que é do que é Macapá, do que é a nossa história. Então, com isso, a gente tenta resgatar e a gente consegue vivenciar isso de forma mais visceral, a natureza. E a gente lembrar que a gente está no estado mais preservado do Brasil, que é onde a natureza que é mais sentida, mais vivida, onde a energia aqui presente acaba influenciando diretamente nas nossas vidas. E o culto aos deuses, à natureza, a esse ciclo, se faz mais forte e mais presente do que em outras cidades. Uma percepção que aqui é um pouco diferente para a gente é que dentro da religião a gente segue o ciclo da lua. Então a gente celebra as luas cheias, a gente faz esse culto à deusa muito de forma lunar. E pela característica também da nossa cidade ser banhada pelo rio Amazonas e a calha norte, a influência da lua interfere diretamente na tábua de maré. Então, quando vem a lua cheia, normalmente a maré vem de forma mais forte, ela cresce mais, então a gente sente esse acréscimo de poder dentro da cidade. Então, a gente perceber como a influência da natureza, como uma coisa vem puxando a outra, traz uma percepção diferenciada de como essa energia e de como a Lua com o Rio Amazonas se misturam, como isso traz uma energia única e como isso traz uma perspectiva diferente e a gente entender que essas energias se misturam, se influenciam mutuamente. Muito se ouve falar, por exemplo, dos povos Maracacunanim, né? Da cobra grande, da tarumã, da pororoca, mas será que as pessoas realmente sabem quem são essas entidades, essas divindades? Será que eles realmente conhecem as histórias? Então, o que a gente tem percebido é que as pessoas que moram aqui desconhecem essa nossa parte da nossa história. Eles desconhecem esse caminho dos nossos ancestrais, né? Dos ancestrais da terra, que vieram antes da gente, que estiveram aqui e que tem uma história para contar até hoje. Então, essa memória que vem sendo esquecida e deixada de lado, a gente já está aí há um tempinho, 8 anos, quase 9, resgatando essa memória, trazendo de volta, né, dando vida, dando voz àqueles que por muito tempo ficaram calados, ficaram na sombra. Então a gente está trazendo de volta o Amapagão hoje. A gente tem um culto politeísta, a gente cultiva alguns deuses de outros panteões, mas o foco nas divindades locais, nas nossas entidades daqui da terra, a gente também é muito presente. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, de melhor culto a algumas divindades, por exemplo, pensem em um alimento, em algo que é muito daqui mesmo, né, nativo, natural daqui, que todo mundo conhece, que dá em todo canto do estado do Amapá, assim, em abundância, de forma gratuita, sem muito esforço. É a mandioca.
A mandioca, ela tem uma representatividade dentro das divindades que a gente chama essa energia, o espírito dela, de Mani. E o culto a Mani está muito ligado à fertilidade, à prosperidade, à abundância, senso comum. Então, sempre que as pessoas quiserem fazer algo relacionado a isso, podem estreitar o contato com essa divindade que é muito daqui, que é muito receptiva, que é muito carinhosa e que vai amar ter resgatado a sua memória, saber que as pessoas estão olhando para ela de novo, estão lembrando, né? Isso reacende, isso devolve a vida para essas energias e que vai fazer muito bem, não só para a gente, mas para nossa cidade, para o nosso estado como um todo. Outra divindade que a gente pode falar aqui, fazer uma correspondência, por exemplo, é a Cobra Grande, né? Todo mundo conhece a história da Cobra Grande, conta aí para seus netinhos e tal, mas não se sabe, por exemplo, que dá para se trabalhar a questão de pedir proteção para ela, para que ela guarde sua casa, para que ela guarde a sua família, o seu filho. Enfim, fazer um trabalho de realmente de proteger, né, algo que você ame ou a você mesmo, pedindo auxílio dela, de uma forma simples, de uma forma direta, mentalizando, verbalizando, enfim, da forma que você sentir, né, que deve ser feito, da forma que você intuir, ter ali um insight, você pode também estreitar esse laço com ela. Porque ela não tá ali só pra ser uma historinha de uma lenda urbana. A energia dela existe, ela tá lá, ela ainda tá viva e a gente tá fazendo de tudo para que ela permaneça e para a energia dela cresça. Uma outra divindade que é muito daqui também, que é local, é o brilho de fogo, né? Tá muito ligado ao elemento ar, ligado às artes, à inteligência, à sagacidade. Tipo, se você tá focando no estudo para vestibular, concurso público ou algo do tipo, pedir ajuda em foco para você manter ali, né, nos seus planos de estudo, pedir ajuda ao brilho de fogo é muito bom. Mas lembrando que sempre é legal, né, de bom tom, você primeiro buscar conhecer quem é essa divindade, procurar conhecer a história, de onde veio, tudo o que aconteceu e estreitando o laço para depois você se sentir mais à vontade também para fazer um trabalho mais próximo com elas. O Amapagão, além dos encontros, além, né, de passar informação, trocar informação, de ter o treinamento mágico, nós temos a parte do treinamento também, que aí é mais fechado para as pessoas que queiram entrar no grupo. É uma vez por ano que a gente abre vaga, então tem todo um processo, né? Mas além disso, a gente também está escrevendo um livro sobre o Amapagão, sobre a magia em Terra Tucuju. E a gente conta, né, no livro, a gente traz bem bonitinho todo esse resgate dessa ancestralidade, todo esse trabalho. A gente coloca no livro bem destrinchado algumas divindades, suas correspondências mágicas, suas correlações. O mais bacana é que esse livro ele tá saindo, já era para ele ter saído, mas nós tivemos conhecimento de uma informação muito legal sobre, eu não vou dizer direito o que é, mas vocês podem procurar para saber, pesquisarem, sobre um povo chamado dos Murios, que podem ter passado por aqui. Então a gente está buscando mais algumas informações, a gente está colocando no livro, mas eu acredito que até meados de junho o livro já esteja saindo. E a ideia mais legal, assim, a notícia mais legal é que esse livro vai ser distribuído nas escolas públicas
do governo para consulta, né, para as pessoas que queiram conhecer mais a história dessa parte ancestral do nosso estado, dessa parte mais cultural, mais esquecida, né, adormecida. Então o livro está ficando bem bacana, bem completo. Vou colocar aqui a capinha dele para vocês verem. Tá muito lindo, tá muito gostoso. E nós já temos também um livro publicado, que é o Wicca para Crianças, que é esse aqui. E é um livro muito gostoso, é um livro muito bonitinho, ele é todo feito com figuras, com desenhos para as crianças colorirem, ele é todo inverso. E ele fala um pouco sobre o que é o Wicca, ele fala um pouco sobre esse resgate também, do que as crianças com o tempo vêm esquecendo, né? Sobre acreditar em fadas, em duendes, em gnomos, em coisas que quando a gente é criança, a gente acredita e a gente acha que vê e tem contato e tudo aquilo, e a gente vai crescendo e vai esquecendo, e aí vai ficando para trás e a gente acaba não resgatando mais isso. Então, o Wicca para Criança, ele também traz esse resgate da nossa criança interior. E para quem já é mamãe, já é papai e quer também, né, acender essa chama aí no seu filhote, o Wicca para Crianças é um livro muito perfeito para isso. Então é isso. Esse é um pouquinho da gente, esse é um pouquinho da nossa história. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, estudar um pouco mais ou conhecer a gente pessoalmente, procura a gente nas redes sociais, a Mapagão, Mapagão em tudo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Manda mensagem pra gente, segue a gente vai postando sempre informações lá, quando tem encontro público, quando tem encontro fechado, que a gente abre algumas vagas para quem é de fora que queira participar, a gente também coloca lá. A gente está sempre colocando informações importantes, novidades. Então, assim, se você tiver interesse, se você gostou, segue a gente, caminha com a gente.